E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Agradeço aí pela atenção, é sempre um prazer estar aqui. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado no YouTube, no Facebook, e as pessoas podem acessar ao vivo quando vai ao ar também pela rádio, tá? É só copiar o link que está aqui abaixo no Google, só que no rádio não fica gravado, tá bom? Nós sempre abordamos na doutrina espírita a questão da vida, mas será que a vida continua mesmo? Esse é o nosso tema. E a vida continua, baseado numa obra do Chico Xavier. É o último livro da série das obras A Vida no Mundo Espiritual, que é um livro muito interessante. Toda essa série do André Luiz é muito esclarecedora sobre a vida espiritual como ela é. Kardec deixou a base da doutrina espírita. Na Gênese existem informações muito importantes sobre a questão da matéria e energia, que eu abordei no programa passado, mas é quando vem Chico Xavier, que a gente tem um entendimento maior, porque como é que a espiritualidade faz? Ela vai liberando a informação aos pouquinhos. Manda uma informação, deixa a gente ruminar aquilo. Quando a gente se acostuma com aquela ideia, manda mais outra. E quando vem o Chico, fala de uma colônia como o Nosso Lar, os espíritas muitos não aceitaram aquilo na época, né? Precisou um tempo para aquela ideia se consolidar, e aí vieram outras informações. Então, essa obra, A Vida no Mundo Espiritual, trata do seguinte: para exemplificar como é a vida espiritual, eles pegam um caso real, todos esses casos narrados são reais, eles só mudam os nomes das pessoas são fictícios. Então você tem o Ernesto e a Evelina, os nomes fictícios, mas personagens reais. Vão para o hospital, vão fazer cirurgia, cada um deles vai fazer uma cirurgia, eles não se conheciam. E aí no hospital eles se encontram, acabam se conhecendo e vão para a cirurgia, cada um para a sua cirurgia. No dia seguinte eles acordam no hospital e depois de um tempo se reencontram no hospital e começam a conversar. Só que esse outro hospital é lá na espiritualidade, os dois desencarnaram. E quando desencarnam, como ainda não estavam muito preparados, sentem ainda um pouquinho as sequelas da vida física, mas se sentem muito bem. E eles começam, então, um processo de tentar se adaptar àquele hospital, que, na verdade, é um hospital da colônia espiritual. E só depois de um tempo eles vão obter a informação que eles desencarnaram. Então, e aí tem os outros dramas, histórias em cima disso. Então, essas obras da série A Vida no Mundo Espiritual são muito importantes e é muito normal essa condição da Evelina e do Ernesto Fantini, que é o nome dele, né? Para muitas pessoas. Porque existem pessoas que não são mais, podem não ser muito boas, mas têm o mérito de despertar numa colônia, porque a pessoa fez progresso. Mas se a pessoa tem muita dificuldade de associar a vida espiritual à sua condição real, ela precisa de um tempo para se adaptar. Não é assim, eu desencarnei e vi que morri e aceito aquilo. É tão real a vida espiritual nessas esferas da Terra, é tão parecida com a vida na Terra, que o espírito sequer sabe que desencarnou. É como acordar no dia seguinte. Você dormiu, acordou. Você acordou, você está lá. Você vê chão, vê parede, pessoas. Só que você não está mais aqui no plano físico. Entenderam? Então, essa historinha do Ernesto e da Evelina é a tentativa deles se adaptarem à vida espiritual. Então, é muito normal desencarnar e se ver ainda como encarnado, sem perceber que mudou de dimensão. Né? Isso pode parecer incrível, é incrível mesmo, mas acontece com muita frequência.
Existem várias realidades nesse mundo espiritual. A do umbral, a do plano logo acima do umbral, de uma colônia nosso lar, e tem dos planos superiores. Vocês já perceberam que não é muito fácil ir direto para os planos superiores. Primeiro, você tem que ter uma condição moral e de amor muito grande para varar esses primeiros planos e estar numa dimensão superior. Segundo, a sua mente tem que estar preparada para aquilo. Né? Não é assim, direto. Aí a gente lembra daquilo que está no Evangelho de Tiago. A cada um segundo as suas obras. Cada um se situa conforme o seu progresso. E quem assistiu o programa passado, que trata dessa condição dos fluidos, da matéria, da vida espiritual, vai entender melhor o que eu estou falando agora. Né? Então, o desconhecimento sobre espiritualidade pesa. Eu saber alguma coisa sobre as coisas espirituais pesa na hora de desencarnar, pesa bastante. Junto com o amor que a pessoa desenvolveu, são as coisas mais importantes. Se você puder seguir nos dois campos, nas virtudes, no amor, e ao mesmo tempo se espiritualizando, você tem tudo para um desligamento tranquilo e para uma condição de se sentir numa colônia espiritual muito bem e feliz, o que é importante. Né? Esse desconhecimento, a falta de fé, conceitos equivocados causam muitos problemas, não só de adaptação, mas do próprio espírito continuar nessa vivência espiritual. Muitas vezes ele não se adapta lá. Quem lembra da obra Nosso Lar, a sobrinha do Lísias desencarna e ela não se adapta, ela está ligada à Terra, ao noivo dela que ficou aqui, e logo ela tem que reencarnar, porque ela não se adapta. Está no nosso lar, mas não está lá. E olha que o nosso lar é o sonho de alguns espíritas, hein? Que ignoram que o nosso lar ainda é umbral. Mas eu vou estar no nosso lar, né? É melhor do que você estar direto sofrendo no umbral, né? Lógico. Mas ter o conhecimento e uma vida vivida no bem é fundamental para você estar bem ao desencarnar. Quando a gente está no mundo espiritual, o perispírito ele é uma espécie de matéria. É matéria daquela dimensão, daquela realidade. Tá bom? Nós vimos isso também no programa passado. E os espíritos que estão nos planos superiores, está aqui o nosso lar, tá bom? Tem um espírito que vive num plano superior. Para ele ser visto aqui, ele precisa se materializar nesse plano. Os espíritos não se veem todos, não. Os mais elevados veem todos, mas os menos elevados só percebem os que estão na faixa vibratória dele. Então, mesmo numa colônia Nosso Lar, para quem está lá, acima tem as estrelas, eles não percebem as esferas superiores ao nosso lar. Entenderam? Então é tudo muito real, é como se estivesse pisando na Terra, aqui a gente olhando o Sol, a Lua, as estrelas. Então, para um espírito que está numa outra dimensão, numa outra faixa vibratória, se manifestar aqui, ele tem que se materializar. Mas a matéria que existe em várias dimensões vibra nessas dimensões, em faixas diferentes, mas sempre vibram. Então, um espírito para se materializar, ele adensa a sua vibração. É o que eu vou mostrar no videozinho aí, que eu já mostrei algumas vezes, do filme Nosso Lar. É um vídeo de menos de 1 minuto, assistam e a gente volta já já. Existem entre nós muitos recém-chegados que se surpreendem com forma semelhante ao planeta. Não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Esquecem que as energias vibram em dimensões e estados diferentes? Sim, a vida continua e as relações entre seres atendem esta verdade, queiram ou não. O bem que fazemos é o nosso advogado pela eternidade. Agora, compreendamos a grandiosidade deste momento e a bênção que é esta cidade para todos. E aí, perceberam no filme como é que André Luiz fica surpreso
ao perceber um espírito aparecendo na frente dele, ele levanta da maca, né, meio assustado, e todos os outros que já estão acostumados com isso vão lá ver qual é a mensagem, e o espírito que se manifesta ali, que se materializa naquela dimensão durante um tempo, diz que as energias vibram em dimensões e estados diferentes. É isso mesmo. Tudo é vibração, tudo é energia. Deus, espírito e matéria. O que não é Deus, o que não é espírito, princípio inteligente, é matéria, é energia. E essa energia vibra em estados diferentes, em frequências diferentes, em dimensões diferentes. Quem está em AM não vai perceber FM, entenderam? Então aquele espírito vibra, se materializa naquele plano do nosso lar para deixar uma mensagem de otimismo, para dar força para aqueles que estão naquela colônia se recuperando, como o próprio André Luiz, né? Agora, quando nós estamos muito apegados, ainda se adaptando à vida espiritual, é difícil a gente se adaptar. O André Luiz, quando estava na Terra, ele não era muito espiritualizado. Ele desencarna, fica 8 anos num sofrimento no umbral, devido a erros que ele cometeu, mas ele tinha um potencial qualquer, que a espiritualidade identificou. Então, quando ele é resgatado, fazem de tudo para ele se adaptar à condição espiritual, mas ele está tão ligado à matéria, preso à família, apegado à família de uma forma que aquilo prejudicou um pouco para ele se soltar. Leva um tempo para ele ter permissão de ver a família. Aliás, abrindo um parênteses aqui, é por isso que eu falo que lá no MAP nós temos um trabalho que é o Enxugando Lágrimas, que é excelente para quem viu ente querido partir. A gente evita dizer perdeu o ente querido, porque ninguém perde ninguém. O ente querido está chato na vida espiritual, né? Mas viu esse ente querido partir e dói o coração, que é muito normal. Então, nesse trabalho, além de ajudar o encarnado que vai lá, porque o encarnado é levado a uma viagem para um encontro mental e de coração com seu ente querido. Além disso, o Enxugando Lágrimas é muito bom para o desencarnado. Vocês vão ver nesse vídeo aí, o André Luiz, ele quer ver a família, ele só pensa na família, mas não está na hora. Ele não está preparado ainda, porque a família é que vai seguir a vida deles. E a espiritualidade não quer que ele se transforme no obsessor da família, que às vezes acontece, tá? Então ele está sendo orientado e disciplinado para no momento certo ver a família. O Enxugando Lágrimas é uma excelente oportunidade que a espiritualidade tem para esse espírito que está desencarnado, que ainda não está pronto de ver a família, naquele momento Enxugando Lágrimas, ele ser levado lá e ver a família ali no salão, e ao mesmo tempo essa família que está no salão vai ser levado a uma ligação mental com ele. Nesse trabalho não tem psicografia, não tem cartinha, mas é feita uma projeção mental, uma mentalização que para o encarnado é muito real. Ele já está percebendo a presença da família ali. Agora a família não consegue vê-lo, a não ser que tenha algum médium ali. Mas o processo mente a mente acontece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse familiar que às vezes está lá numa colônia e levaria muito tempo para ver a família, é dito para ele, ó, você vai ter um tempo para ver seus familiares. Eles estão vindo e você vai poder vê-los por um tempo. O que vai trazer um grande alívio para ele. Mas por que ele vai poder ver durante um tempo? Porque todo o trabalho é dirigido pela espiritualidade. O ambiente é preparado. Os encarnados são preparados. O desencarnado é preparado. Então ele, que levaria muito tempo para ver a família, encontra a condição ideal para, naquele momento em que ocorre o trabalho, eles se encontrarem. Entenderam? Por isso que eu digo que o Enxugando Lágrimas é importante não só para o encarnado, mas também para o desencarnado. E nesse vídeo, número 2, que eu vou passar para vocês, vocês vão ver como o André Luiz está apegado
ainda a vida na Terra, muito apegado à família, e leva um tempo e ele, pensando na família, vem na mente dele o seguinte: ele percebe que o nosso lar, a vida espiritual, é a vida real. E a vida na Terra, essa sim, era só uma passagem. Ele se vê na vida real. E os familiares dele estão lá num tempo, numa passagem na Terra. Agora, imaginem que o mesmo André Luiz, que ainda não tinha nesse momento permissão para ver a família, se ele tem um enxugando lágrima à disposição dele. Talvez fosse o caso dele ser levado ao nosso lar, até um MAP ou numa região intermediária, onde ele poderia ver a família e fazer essa conexão mental. Não faria bem para ele se tivesse um enxugando lágrimas naquela época lá? Claro que sim. Essa é a beleza do trabalho também, que, conforme eu digo, não serve só para encarnar, serve para desencarnar também. Mas vejam na prática isso, nesse vídeo, o apego, a saudade de André Luiz na família, o que mostra que o espírito desencarnado também sente falta, chora, sofre pela ausência do familiar. Assiste o vídeo e voltamos já já para continuar. Eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. Aos poucos, tudo começava a fazer sentido. Nosso lar era a vida real. E a Terra apenas uma passagem. Bom, pessoal, viram o vídeo, entenderam a situação. André Luiz está lá na colônia, está desencarnado, e ele sente tanta saudade, de repente, como quem está aqui encarnado. Ele quer ver a família, como é que eu vou poder ver minha família, né? Então, isso é muito comum também. Por isso também, quanto mais espiritualizada a pessoa, vamos entender a questão da espiritualização. O que é isso? É entender a vida na sua dinâmica, a vida espiritual como sendo vida, e não o mundo dos mortos. Então, o espírito espiritualizado desencarna nessa condição, ele tem mais tranquilidade em entender que esse afastamento é temporário. Ele provavelmente, mais rapidamente, vai poder acessar a família para ajudar, às vezes para inspirar em alguma coisa, deixando a família viver a vida dela. E ele vivendo a sua vida aqui, mas de vez em quando indo lá, certamente junto com mentores, para não ir sozinho. Mas ele participa mais da vida dos encarnados quando ele está preparado, tá bom? E quando a gente faz prece de agradecimento, de saudade saudável, às vezes até um pouquinho de choro, agradecendo aquele... Isso para ele soa muito bem, é muito bom para o espírito. Pô, estão pensando em mim, estão pensando no lado bom, não estão pensando nas coisas, nas bobagens que eu tenha feito. Estão me agradecendo, estão com saudade de mim. Eu sei que eu vou reencontrá-los daqui a um tempo. Olha o conforto que é para o espírito. Então, gente, é muito importante se espiritualizar. E a vida continua, a obra. Não foi o caso de Ernesto e de Evelina, que desencarnaram, eram pessoas relativamente boas, mas não estavam preparados, não estavam espiritualizados. Então, eles têm, primeiro, muita dificuldade de se adaptar à vida espiritual. Eles estão lá, que hospital é esse? Que plano de saúde é esse que não vem à conta? Cadê os meus parentes que não vêm me visitar, né? Então, mostra essa condição de falta de adaptação do espírito que não tem no seu arquivo mental o conhecimento sobre a vida espiritual, né? E provavelmente não teve mesmo passagens lúcidas pela vida espiritual. Sempre falo sobre isso aqui. Num planeta como a Terra, de provas e expiações, a gente vem, às vezes, em processo de muitos erros. E a gente não está preparado para a vida espiritual. Nós vamos para lá, normalmente sofremos no umbral e voltamos logo para uma reencarnação. E fica um bate e volta, até que o espírito, ele aprendeu um pouquinho, ele já está preparado
para entender aquela realidade espiritual. É o caso do André Luiz. Está dando de cara com aquela realidade. É o caso de Ernesto e Evelina. Então eles desencarnaram na cirurgia, não desconfiaram ainda que estavam desencarnados, mas começam a desconfiar. Aquele negócio lá está muito diferente do que eles estão acostumados. E eles vão conversando sobre isso, né? Eles se sentem bem, o corpo espiritual leve, como nunca tiveram, a leveza que é natural do perispírito, fora do corpo físico. Eles sentem também que os pensamentos fluem bem, o cérebro físico já não está ali criando barreiras para os pensamentos que são da consciência, do espírito, do corpo mental, tá? A sensibilidade do espírito aumenta muito também, e a única coisa que incomoda é a dúvida de onde eles estão. Eles se sentem ainda apegados à esfera física e não compreendem que estão desencarnados. Então assistam esse vídeo, o 3º vídeo, Ernesto e Evelina, super desconfiados de onde eles estão, e voltamos já já para continuar. Eu estou me sentindo bem, não se preocupe. Ótimo. Passeie, faça amizade, senhora Evelina. E se precisar de alguma coisa, é só mandar me chamar. Evelina! Ernesto! Ai, o rosto conhecido, graças a Deus, o rosto conhecido. Encontrar você novamente. Ai, como é que você tá? Como é que foi sua operação? Bem, eu acho. E você? Eu tô me sentindo ótima, Só tenho que vigiar de perto os meus pensamentos, as lembranças, principalmente a da família. Lá vem você de novo dizer aquilo que todo mundo chama de coincidência. Mas que não passa de um truque de Deus pra não ter que explicar muito, né? Segundo meu amigo Ernesto. Sabe que a última vez que eu encontrei a minha mulher e minha filha foi um pouco antes da cirurgia. Mas quando eu cheguei aqui, eu me lembrei delas. Aí passei por uma crise horrível. Você foi operado neste hospital? Não, e você? Não. Desde quando você está aqui? Tudo que eu sei é que eu dormi durante uma semana. Você não vai ficar sabendo de nada. Existe aqui a lei do silêncio. Médicos, assistentes, enfermeiras são todos muito educados, mas eles fogem das perguntas. Quanto aos pacientes, então, eles não sabem quando chegaram, por que estão aqui e quando vão sair. Você está me deixando assustada, Ernesto. Que lugar é este? Onde estamos? Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Que relação tem um tumor na suprarrenal com transtornos mentais? Com licença. A senhora que é a dona Alzira, não é? Eu mesma. Que deseja? Eu sou Evelina. Muito prazer, dona Alzira. O pessoal aqui fala muito bem da senhora. Que pessoal? Quem anda falando o quê de mim por aí? Eles falam que a senhora é muito bem informada. Então mentiram pro senhor, viu? Porque eu aqui não sei da vida de ninguém. Não, dona Alzira, é sobre o hospital. Que lugar é este aqui onde... Pode tomar, sem medo. Esse refresco é gostoso, calmante. Mas tem outro aqui que eles dão, que é sedativo. Tomou, dormiu. Me falaram que a senhora está aqui há muito tempo, dona Alzira. Desde que eu caí na minha casa, me trouxeram para cá desacordada. Mas a moça aqui já se apresentou, senhor, não? O senhor seria quem? Eu sou Ernesto Fantini, às suas ordens. Parece médico. Pode confessar que o senhor é médico? Ai, meu Deus. Tudo que eu disser vai ser usado contra mim aqui. Eu sou um paciente como a senhora. Ainda bem, viu? Se eles acharem que nós estamos aqui conspirando, sabe quando a gente vai tomar sol de novo aqui no pátio? Nunca. O seu medo me deixa apavorada, dona Alzira. Estamos numa prisão vigiados 24 horas. Não, eles tratam a gente com carinho, com respeito. Mas a disciplina é como se fosse uma prisão. Eu não vejo por que os pacientes aqui não me parecem perigosos. Ah, meu senhor, aí já não posso pôr a mão no fogo por ninguém. Eu posso responder por mim, né? Sou uma pacata dona de casa da Aclimação, em São Paulo. Nós também somos de São Paulo. Quando eu acordei neste hospital, achei que estava num sanatório. Mas depois mudei de ideia, né?
que de louca não tenho nada. A senhora parece ser uma pessoa muito saudável. Eu não entendo por que a administração ainda não lhe deu alta. Não, é sempre a mesma resposta. Quando chegar o dia certo, é a senhora quem decide se quer ficar, se quer ir embora. Mas como assim? É o paciente quem decide se fica ou sai daqui, não o médico? Foi o que eu pensei. Mas ainda insisti, né? Que enxeridos não são bem vistos por aqui. A senhora já saiu daqui? Já atravessou as portas desse muro? Já saí. Eles me deram permissão para sair com 2 amigas. É uma cidade limpa, organizada. Eu soube que tem 100 mil habitantes, que a administração pública é de primeira. E a senhora conheceu alguém lá fora? Sim. Uma família que eram amigos dessas 2 amigas que foram comigo, estavam felizes, aguardando a chegada de uma senhora que vinha da terra. De onde? Eu fiz essa mesma expressão aí que o senhor fez. Eu perguntei se terra era alguma cidade. Na maior naturalidade, me disseram que não. Que era mesmo do planeta Terra que essa senhora ia chegar. Que horror, Ernesto. Você tem razão. Isso aqui é um sanatório. Não é um sanatório. Fomos abandonados aqui pelas nossas famílias. Antes fosse. É pior? Eu tô vendo que a moça não sabe de nada. E o senhor, Sr. Ernesto? Não sei de nada. Alguém me disse que nós não somos mais habitantes da Terra. Que nós estamos todos mortos. Com licença. Por favor, dona Isa, será que a senhora pode me informar como é que está a dona Evelina Serpa? Sedada por ordem do médico. E por quanto tempo? 2 ou 3 dias. Dona Evelina é muito impressionável. Qualquer lembrança faz muito mal a ela. Desculpe, mas não foi lembrança. Foi uma informação que... Que informação, Sr. Ernesto? Eu queria dizer outra coisa. Muito obrigado. Perdeu uma boa oportunidade, Sr. Ernesto. Podia ter feito a grande pergunta à enfermeira. Por que não fez? Me desculpe, mas eu conheço a senhora. Senhora Tamburini. Muito prazer. Mas qual é o seu interesse na minha conversa com a enfermeira? Alzira Campos me pediu que procurasse o senhor. Ela não se perdoa pelo transtorno que causou a senhora Evelina. Diga a ela para não ficar preocupada. Está tudo bem. Está tudo bem. Alzira é minha amiga. É uma pessoa muito simples, mas não mentirosa, Sr. Ernesto. A senhora também acredita que nós estamos todos mortos? Eu diria que a leveza do meu corpo, as ideias que fluem como água na fonte, os sons que viram imagens, os perfumes que nunca havia sentido, o silêncio que me leva a Deus. Isto tudo me diz que eu estou viva como nunca estive. Mas com certeza, numa outra dimensão. E aí, pessoal, assistiram o vídeo? Viu como é que eles estão, como a gente diz aqui na gíria, boladões? Estão bolados os 2 lá. Onde é que eu estou? Que lugar é esse? E no capítulo 5 do livro, o título é Reencontro, o título desse capítulo é o despertar deles, o reencontro dos 2. E esse encontro com Ernesto Fantini e a senhora Tamburini, que aparece aí, ela afirma que eles devem estar em outra dimensão, né? Mas eles não se convencem ainda, pois tudo é muito concreto, é muito material para eles, e por isso acham que podem estar loucos. Mais tarde, Evelina e Serpa vão participar de uma reunião com o irmão Cláudio. É um mentor lá deles, do plano espiritual. E é nessa reunião com o Cláudio que o Cláudio vai falar para eles que eles não estão mais na Terra, pisando a esfera sólida. E vai haver um burburinho na reunião, porque a reunião é feita não só com Ernesto e Evelina, tem outros também. Eu acho até que no filme eles exageram um pouquinho no burburinho, mas é tipo aquela coisa... O que está vendo? O que esse cara está falando? Está falando que nós morremos? É isso mesmo? Me inclua fora dessa. Não tem como incluir fora dessa, né? Você morreu mesmo. Mas ele vai falar isso de uma forma suave, né?
E percebam por que existem na literatura espírita, a gente tem muitos casos assim, em reunião mediúnica também é comum, eu já presenciei vários, do espírito que morreu, desencarnou, ele não sabe. E ele às vezes fica vagando por aqui. Ele não tem uma elevação ainda, uma condição mental de ascender, e ele não está propriamente num umbral sofrendo lá, mas ele está vagando, está numa condição, num limbo, no verdadeiro limbo. E ele ainda vai em casa, e ninguém fala comigo, eu toco nas coisas, não consigo pegar, e as pessoas não me dão atenção. Ele está desencarnado e não percebe. Mas vai chegar uma hora, um irmãozinho vai ajudar e vai levá-lo. Mas é tão real o processo da desencarnação que o espírito ele não percebe. É realmente como acordar. Quando a gente dorme, não é como se fosse um desmaio, você acorda depois e não sabe o que aconteceu naquele período de tempo. Assim é a desencarnação para alguns. Ele acorda e se vê com mãos, braços, ele está vivo, mas não está. Quer dizer, ele está vivo espiritualmente, mas não mais no corpo físico. Tá bom? Então, o despertar de Evelina, de Ernesto Fantini, foi assim. É tudo muito real. Eles têm dificuldade de assimilar aquilo. Aí eles vão na tal palestra de esclarecimento num setor da colônia que é um Instituto de Ciências do Espírito, onde estão outros espíritos como eles, despreparados para a vida espiritual. E vai acontecer aquele burburinho que eu falei, que vocês vão perceber no vídeo, que eles ficam estupefados, né? E aí, depois dessa reunião, aí sim, eles vão procurar o irmão Cláudio, Ernesto e Evelina, para um papo particular. Ele recebe os dois com muito carinho e vai confirmar que eles desencarnaram, né? E aí a verdade é revelada. E Ernesto e Evelina estão muito confusos, porque eles se veem pisando num solo e vão falar, mas isso aqui é matéria, olha como é que é duro, como é que pode, que vida espiritual é essa? Eu sempre digo que a dificuldade da maior parte das pessoas onde assistir um filme como o Nosso Lar não é acreditar ou entender que a vida continua e que você é um espírito. Isso a pessoa, de certa forma, aceita. O difícil é aceitar que exista matéria em outros estados, que você vai estar num mundo que é muito parecido com esse daqui, onde as coisas são palpáveis, naquela dimensão. Nós aqui não percebemos nada, mas naquela realidade, quem está lá com o seu corpo espiritual, aquilo tudo é concreto, é muito real. Então, quando a pessoa vê um filme Nosso Lar, ruas, prédios, aeróbus, um transporte, a pessoa fala, isso é ficção. A pessoa não aceita. É Ernesto e Evelina do lado de lá. Eles estão lá, estão vivendo aquilo e não aceitam. Porque eles estão pisando um solo, vendo o céu. Que mundo espiritual é esse? Vocês entenderam? Então, é muito real nessa dimensão próxima à Terra. Eles vão falar, olha que o piso é duro, sólido, é pedra. Então, que mundo espiritual é esse, né? Então, assistam o vídeo e a gente volta já já para comentar. É um vídeo bem rapidinho, de 4 minutos, muito interessante. Prestem atenção e voltamos para encerrar. A dona Tamburina é uma senhora culta, sensata. Ela confirma tudo que a dona Alzira disse. Mas eu também me sinto mais leve, com os pensamentos fluindo. Mas eu acho que é tudo por conta dessa medicação que aplicam na gente. Ernesto, olha isso aqui. É duro, é sólido, é pedra. É verdade, é sólido mesmo. Então, que mundo espiritual é este aqui? Se tudo o que conhecemos existe aqui neste lugar. Eu não entendo mesmo. Talvez seja uma grande alucinação. Tá bom, admitindo que estamos mortos. Cadê nossos amigos? Os nossos parentes que morreram antes da gente? Pode ser que eles estejam nos vendo, nos ouvindo. Nós é que não temos condições de vê-los e ouvi-los. Isto aqui, Ernesto, é um hospício. É? E quem paga esta conta? O planeta Terra percorre o espaço numa órbita em torno do Sol. É como se fosse uma gigantesca nave interplanetária levando bilhões de passageiros, as pessoas encarnadas. A ciência progride, desvenda o universo e lança desafios novos à investigação do homem.
Hoje, qualquer estudante de ciência sabe que matéria é luz coagulada. O ser humano na face do planeta não passa de inquilino do próprio corpo. A vida física é tarefa de aperfeiçoamento para o espírito. Ele renasce na carne quantas vezes sejam necessárias para o seu crescimento moral. E na dureza das provas que poderá ser chamado a enfrentar, antes e acima do princípio religioso de cada um, é a fé que o sustenta. Seja o homem varrido da face da terra por guerras devastadoras ou por outros motivos em tempo de paz, quando retorna à vida A reunião terminou confusa, não, professor? Demora até que aceitem a verdade sem barulho. Aceitem a verdade sem barulho? Já faz alguns dias que vocês dois despertaram no hospital, é isso? Não querendo abusar da sua paciência, eu poderia lhe fazer uma pergunta? Eu só não garanto saber a resposta. Tenho minhas limitações. Bem, pode parecer coisa de doente mental, mas sabe o que ando falando pelos corredores e pelo pátio? Que nós já não somos mais de carne e osso. Somos mortos em recuperação, fora do planeta Terra. Eu achei isso tudo uma grande loucura, uma grande bobagem. Eu cheguei a rir disso, mas a quantidade de gente que repete isso cresce a cada dia. Até a senhora Tamburini, que é uma pessoa muito culta e sensata, ela chega a afirmar que nós já atravessamos as fronteiras da morte como quem vara uma noite de sono. Por que o senhor me diz disso? Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra, e sim um departamento da vida espiritual? Professor, eu não duvido da sua sabedoria, da sua integridade, mas isso é totalmente inverossímil. Evelina, sua dificuldade em aceitar os fatos vem das convicções religiosas que você trouxe da Terra. São dignas de respeito, mas têm validade limitada. Eu não sei, o Ernesto, mas eu não vou me convencer de que eu estou morta. E se existe um padre por aqui, eu gostaria de me confessar, por favor, como eu sempre faço. Todas as religiões da Terra têm representantes aqui. Alguns ainda fanáticos, aferrados a dogmas e preconceitos, mas esses estão confinados em áreas reservadas. A igreja aqui está positivamente renovada. Se você falar com o padre, ele vai encaminhar você para um instituto de psiquiatria protetora. Como? Tratamento psiquiátrico? Vamos chamar de auxílio psiquiátrico. Estamos num lugar intermediário entre planos inferiores e superiores. Não se pode ficar sem assistência. Então isso parece muito bom para mim. Se estamos mortos... Esse "se" quer dizer que vocês me acham um contador de lorota. Mas isso é questão de tempo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Quem é que viu esse filme? Quem é que lembra do livro ou do filme? Agora, com essas explicações, não dá para entender melhor, porque muitas coisas passam assim quando a gente vê a primeira vez. Entenderam o drama de Ernesto e de Evelina? Eles estão na vida espiritual e é tudo tão real que eles não aceitam. E eles escutam lá naquela palestra que matéria é luz coagulada. Essa frase a gente vê muito na doutrina espírita, os espíritos falando que a matéria é luz, tudo é vibração, tudo é energia. E o que é a luz? A energia, são fótons, né? É a matéria. Mas essa matéria se coagula, aquela frequência baixa, e a luz se torna coagulada, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui também, que é da parte mais científica, que eu destaquei aqui para ilustrar, que diz o seguinte: tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, chamados supercordas. Isso é uma teoria moderna, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. O que a ciência diz? Que existem filetes de energia, coisas infinitesimais, chamadas supercordas, e quando vibra, isso produz a matéria e todas as suas características que aquela matéria tem.
Esses filetes de energia são formas de luz, né? São formas de luz. E daí quem criou esse texto diz aqui, chegamos a André Luiz, confirmando essa afirmação, segundo a qual matéria é luz coagulada. Tá? Então está falando aqui da teoria das supercordas. A ciência vai descobrindo a espiritualidade. A AME, Associação Médico Espírita, estuda muito essas pequenas dicas do André Luiz na obra para entender outras coisas ligadas à medicina. Tá bom? Então tudo é ciência, tudo é conhecimento, não tem nada de místico, nada de sobrenatural. A nossa mente é que precisa fazer isso, ó, entender a vida na sua grandiosidade. E o maior desafio, repito, não é entender que o espírito continua, é entender que o universo, na verdade, é como se fossem vários universos, várias realidades. O que não muda é o espírito, a consciência, isso não muda, você é você. Mantém a sua individualidade, mas tudo que te cerca vai mudando com o tempo. Como disse Buda, nada é permanente, é a impermanência das coisas. Então nós estamos aqui como se estivesse num palco de um teatro. Eu estou vestindo essa roupa, esse personagem e esse palco aqui. No futuro, na vida espiritual, a minha roupa vai ser o corpo espiritual e o palco mudou. Eu vou estar naquela realidade de onde eu estiver. Espero que seja numa colônia, vivenciando as coisas daquele plano. O mesmo serve para vocês. E no futuro, quando nós formos para outros mundos, e nós iremos, outros palcos, outras realidades. O nosso corpo espiritual é revestido da matéria daquele plano. E ao reencarnar naquele plano, a nossa forma vai ser a humana, mas talvez com algumas diferenças. Mas a consciência continua. E os seres que nós amamos vão conosco nesse processo de evolução. Então a vida é muito mais do que a gente imagina. E as leis de Deus são perfeitas, tá bom? E Jesus mostrou a realidade da vida quando saiu da cruz, após aparecer, após a crucificação, né? Ele também falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, estou indo para vos preparar um lugar, o lugar que você merecer. O Espiritismo, então, vem com o estudo da mediunidade e Kardec nos deixou um guia seguro, que é o Livro dos Médiuns, para a gente acessar de forma segura, confiável, essas realidades espirituais. E quando vem o Consolador, que Jesus prometeu no século XIX, é porque chegou a época, esses espíritos já estão preparados, estão começando a ficar preparados para entender essa realidade. Então Jesus reúne os trabalhadores, alguns encarnam e outros formam uma equipe do Espírito de Verdade para trazer as informações sobre essa realidade espiritual. Tá bom? Então nós temos missionários como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros que confirmam a grande realidade da vida espiritual através da mediunidade e que a vida continua, né? Há uma concordância entre essas mensagens e novas revelações vieram com a obra Nosso Lar e com as outras, e essa última da série do André Luiz, A Vida Continua, mostrando que a vida continua mesmo, e é a realidade, gente. Nós não paramos de viver, a nossa vida é eterna, a vida do espírito. E se espiritualizar, então, como nós já vimos, é fundamental, tá bom? Isso vale para vocês. Pensem nas crianças, de uma conversinha, converse com seus filhos, né, sobrinhos que já têm filhos, para eles conversarem com as crianças, evangelizar, falar de Jesus, falar de vida além da vida, no momento certo, com o linguajar certo. Isso tudo é muito importante. Mas nós que estamos aqui precisamos estar espiritualizados. Aliás, esse é um dos propósitos desse programa, falando de espiritismo. Eu espero que tenha contribuído para vocês, né?
em conhecimento a mais. Que Jesus abençoe a todos. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz.